Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Guris, vocês podem avisar o Henrico que... Ah, quer saber? Deixa pra lá, eu aviso. Sejam muito bem-vindos a mais um Spiritcast Brasil. E esta que vos fala para você que está estranhando a minha vozinha no início do programa é a Isabela Tanassovich aqui da cidade de Franca. Bom, no programa de hoje nós teremos algumas mudanças e para começar as mudanças eu vou apresentar os nossos integrantes do dia de hoje. Essa voz maravilhosa já é conhecida, é o Henrico de Campinas. Voz mais marcada desse programa. Agora muito satisfeito. Eu ainda tô um pouco em choque, pessoal, desde o nosso último programa. Inclusive, estamos tão em choque com o nosso último programa que alguns dos nossos integrantes tiveram que dar uma saidinha, porque eles ainda estão recuperando fôlego. Camila tá desmaiada e o Fred tá abanando ela. Então, pra colocar no lugar desse casal incrível que a gente gosta tanto, nós trouxemos aqui duas pessoas que são de outros estados. Um deles tá aqui pertinho de mim, que agora estou em Franca. É o Guilherme de Uberlândia. Obrigado. Uma alegria estar aqui, que é isso. Nem conhecia esse cara, conheci ele hoje. Mas a alegria, entendeu? Tem que estar presente. Isso aí a gente comemora tudo. Já é farsa. Já considero patas. E a nossa outra integrante, a Mariana de Bagé. Seja muito bem-vinda, Mari. Ai, gente, é muito bom estar aqui. Eu amo a internet, ela proporciona esses encontros, não é mesmo? Não, você sabe que o Spiritcast ele é vanguardista, né? Porque é verdade. A gente pensou lá no início do ano, a gente ainda pensou assim, vamos fazer esses programas tudo à distância, que aí a gente consegue convidar quem a gente quiser. Isso. Aí 4 meses depois todo mundo começou a fazer isso, ficou tipo, Vamos explicar um pouquinho mais, né, do porquê que a gente tá fazendo esse programa com esses dois integrantes. Primeiro porque eles são de regiões diferentes e aí vocês vão ouvir essas vozes, esses sotaques aqui, ó, diferentões, entendeu? Porque o Henrico já não tem mais sotaque do sul. Não, eu perdi meu sotaque quando eu tinha 8 anos. Então, como ele é bem paulista agora, por isso a gente chamou a Mari, né? E pra ficar com esse sotaque mais arrastadinho, assim, sabe? A gente tinha que chamar alguém. Isso. Não, só um adendo. Já que a Isa tá apresentando, eu vou fazer adendo hoje. Hoje é meu dia de fazer adendo. O Cid fez uma arte, colocou lá no Spiritcast, com uma cruzadinha pro pessoal responder. E aí tinha lá, como é que é? Estou em... disse da pessoa que tá em Campinas. Isso. E aí tinha um R. E aí eu queria mandar um abraço pro Ricardo, que é daqui de Campinas, e respondeu assim, pode ser Recluso ou pode ser Ricardo. Cabe os dois nas caixinhas. Ele comentou na postagem. É o Ricardo.dias.almeida. Estamos fazendo leitura de comentários. Ele mandou assim, habitante de Campinas que não sai de casa sou eu, Ricardo. E pior que cabia Ricardo. Muito bom, cara, muito bom. Eu não tinha visto esse comentário, da hora. Pra quem ouviu o último programa sabe que nós ainda estamos em choque. Porque, só um comentário engraçado. Outro adendo, segundo adendo do programa. Já que eu posso fazer adendo nesse programa, eu vou fazer adendo pra caramba. Os convidados que estão aqui, eles ainda não sabem, porque ainda não foi ao ar o nosso último programa. O nosso programa 16, que foi com quem, Isa? Quem que estava aqui? Eu não consigo nem falar o nome dele. Eu fico emocionado. Ficou emocionante. Primeira letra. Primeira letra. Nossa, ele é bonito, né? E o cheiro dele é bom. O cheiro dele é bom. Eu senti pela chamada, assim, pela voz. Ele toma banho de manhã. Isso. Então, no nosso último programa, como você ouvinte já sabe, nós recebemos o maravilhoso, que homem incrível, André Trigueiro. Que isso. Ah, é sério isso? É Você sério. chamou a gente depois do André Trigueiro? Outro nível, outro patamar. André Trigueiro num programa, Guilherme e Mariana no outro. Exatamente. Não, Olha aí, gente, vocês cancela, estão- gente. Nós estamos só subindo. Só. Isso, que é isso? Cara, e meu Exatamente. jornalista favorito do planeta. Nossa, ótimo, sensacional. A gente falou com ele. Que isso, Foi. hein? Eu tenho livro autografado, gente, com a letra dele. Eu leio todo dia antes de dormir. Mas sim, nós tivemos então nosso papo com o André Trigueiro no dia 30 e hoje, dia 13, nós vamos falar com vocês melhor. A gente vai fazer um café com leite na brasa aqui, né? Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul. A Nossa. combinação. Não, tu não pegou qualquer lugar do Rio Grande do Sul, né? É Bagé. Tá. Então, Ai, desculpa, entendeu? o pessoal de Bagé E assim, a tem esse rainha da detalhe. fronteira, entendeu? Não é qualquer lugar no Rio Grande do Sul. Agora,
aproveitando essa salada de estados que a gente fez aqui, eu queria saber como é que a Mari conheceu o Henrico. E aí depois eu vou contar pra vocês como é que eu conheci o Gui, né? Porque a gente precisa fazer contar essas histórias aqui, né? Vamos lá, começa aí. Entendeu? Eu sinto que eu conheço o Henrico há muito tempo. Por quê? Porque sou amiga da pessoa maravilhosa. Me considero, né? Amiga da Ju. Te amo, Ju. Juliana Polvo, como é conhecida. Então, assim, é o tempo todo, né? O Henrico, não sei o que. Então, assim, eu conheço o Henrico, eles só não me conhecem. Eu imagino que ela deve falar de mim, tipo, 90% do tempo. Assim. Ah, que isso, Henrico? Teve um vídeo que a gente fez pra Cogergas de Quaraí. Você lembra desse vídeo, Mari? Uhum. Você foi nessa Cogergas, né? Fui, mas eu era uma jovem que tava sempre no fundão. Eu era aquela pessoa que faz barulho, assim. Já fui essa jovem. Você lembra que você gravou um... Eu gravei? Não Sim, lembro. Te gravaram um depoimento seu durante o evento? Não. Caraca. Desculpa. Eu lembro, porque eu editei esse depoimento. Nossa, deve Fica ter aí pra quem ficado quiser conhecer a Mari, pode procurar lá com o Gé 2016, eu acho que foi, né? 2016. É que eu participava como jovem e tu já tava trabalhando, né? Ah, não. Naquela época lá eu já não era mais jovem. Mas Isa, como é que você conheceu o Guilherme? Ou Guilherme, como é que você conheceu a Isa? Como vocês já sabem, eu já falei aqui muitas vezes, já falei aqui, já falei em live, já falei em diversos lugares. Participei do EMEG. Ah, você foi no EMEG! Ela foi no EMEG! Gente! Esse ano, no carnaval, eu, o Alessandro, a Gabi, a Suzana, nós fomos para Sacramento. E aí, chegamos lá, nesse evento incrível que é o EMEG. E aí eu fui pra sala de estudo. E na minha sala de estudo estava quem? Guilherme! Pra quem mora aqui no estado de São Paulo, ele foi o meu, abre aspas, monitor de sala. Foi isso mesmo, nossa. Foi muito legal, né? Foi bem legal conhecer. A Isa, o restante dos meninos, foi muito bom lá. O ambiente de Sacramento todo gostoso, né? Muito bom. Então, foi muito legal. A gente vê todo mundo chorando, emocionado no grupo, né? Então... É verdade. Porque evento é isso, né? Evento é choro, evento é lágrima. Ah, não, depende, né? Depende também. Vamos lá. É. Nem todo mundo chora em evento. Não, mas eu acho legal desses eventos de jovem, porque a gente conhece não só de evento, né? Mas, tipo, a gente acaba conhecendo muita gente no movimento espírita. Eu sou espírita há muito tempo e, então... As amizades dentro da minha casa, as amizades com meu pai, as amizades com a minha mãe, meio que 90% dos amigos é espírita. Eu não sei se isso acontece com vocês, assim, porque como eu sou de família espírita, é muito comum assim, ó. Ah, aniversário da fulana. Aniversário da minha mãe, por exemplo, é todo mundo espírita. Inclusive a pessoa que não é espírita, às vezes fica até meio... Sabe, meio fora, assim, tipo, porque churrasco de domingo aqui em casa é reunião do AIGE. Da área de infância. Então, vira reunião, vai dizer que não. Sim. E aí eu acho legal isso, cara, porque, tipo, é um monte de gente. A gente até tava conversando sobre isso num programa anterior. A gente encontra pessoas muito diferentes no movimento espírita, né? Então, tem muitos amigos que a gente acaba fazendo, e hoje a gente vai falar sobre amizades no movimento espírita, né? Particularmente, eu tenho muitas amizades minhas, assim, que superaram o tempo, digamos assim, porque eu me mudei várias vezes, que ficaram por causa do movimento espírita. Então hoje, por exemplo, na semana passada eu fiz um programa com o Espiritismo Sul, com um amigo meu que é meu amigo desde que eu era, tipo, que eu era um toco de gente, que é o Giovanni lá de São Borja, Giovanni Gomes. Abraço, Giovanni, Toicinho assiste o Spiritcast também. Ele disse que parou de assistir faz uns dias, mas ele vai recuperar. E a gente ficou amigo por causa disso. Nós trabalhávamos no departamento de comunicação. Cara, quantidade de viagem que a gente teve que fazer, de slide, de fazer site, escrever matéria, entregar jornal. Então isso acaba aproximando as pessoas, né? E no fim essa amizade transcendeu o movimento espírita e hoje a gente fala de qualquer coisa, assim, de computação, manda uns memes de vez em quando. Isso que eu acho da hora, assim, tipo, lá você conhece umas pessoas diferentes, né, no movimento espírita que talvez nunca conheceria, assim, se não fosse o movimento. O corre do movimento, né, os compromissos, né, envolvimento com a tarefa, aproxima muito de pessoas que tu achou que tu nunca ia ter nada em comum. Isso é muito legal. Eu acho que principalmente esses encontros, né, que a gente tava falando, esses encontros de carnaval ou em outras datas, né, são encontros que propiciam que esses laços que já existiam se aprofundem mais, né, tenham mais contato, mais conexão, né, que ali você tá o dia a dia, você dorme junto, acorda junto, toma um café da manhã, vai de ônibus, né, e muitas amizades vão ficando, né, com o tempo, assim. Realmente. Tem bastante amizade que a gente faz fora dos eventos, mas eu acho que talvez
As amizades que a gente faz dentro do evento é bem o que o Gui falou. Como a gente passa aqueles dias ali convivendo junto, parece que a gente pega intimidade de uma forma bem mais rápida, né? E aí a gente acaba conversando muito com essa pessoa, né, ao longo do tempo. Por exemplo, eu sempre falo pro Henrico da Paloma, que eu também conheci no EMEG. E, pô, a Paloma é minha amigona, eu converso com ela quase todos os dias. A gente vive trocando mensagem no Insta, no WhatsApp. Inclusive, acho que ontem a gente conversou. Então, assim, é uma pessoa que, sei lá, eu nem imaginava. E engraçado, ela é muito parecida comigo. Que a gente fala muito, sabe? Nossa, por que será que vocês ficaram amigas, não? Vocês foram todos espíritas desde criança? Todo mundo aqui? Eu não. Eu tive aí meu momento de conversão. Eu fui tornar espírita, já tinha meus 14 anos, 13 anos. Ah, foi novinho então, foi novinho. Porque eu tinha 17 quando eu virei espírita. É. Mas porque tem diferença, porque tem gente que desde o berço, então tem uns espíritas que o negócio é brabo mesmo, né? O Henrico. Desde a infância. O Henrico. O Henrico não sabe. Semiverso. O Henrico não sabe o que é não ser espírita. Eu não sei, isso aí é verdade. E aí é por isso que eu pergunto, porque o Fred é a mesma coisa, o Fred também não sabe não ser espírita, mas eu e a Camila, a gente sempre fala sobre isso. Eu e a Camila, a gente entrou no movimento espírita bem mais velha, né? Da adolescência quase na fase adulta. Então por isso que eu pergunto, porque é muito diferente as conexões que a gente faz dentro do movimento. Você também é espírita há muito tempo, né, Mariana? Sim. Eu tava pensando, sim, já, espírito comprometido já nasce dentro da coisa, entendeu? Que é pra não ter muita chance de sair, de fugir, entendeu? Mas sim, na casa espírita da qual eu pertenço, lá, fiz todos os ciclos de infância, assim, e é uma casa muito antiga aqui na minha cidade, então, e a evangelização sempre foi implementada. Então, a minha mãe era evangelizadora, então, coitada da minha mãe, gente, porque eu azucrinava, assim, real. E aí, enfim, sempre participei, e aí depois fui pra juventude. A gente pode comparar a juventude como o ensino médio ali da evangelização? Acho que dá. É que depende muito, porque, tipo, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a juventude não tem juventude, meio que não tem o termo juventude, pessoal usa mocidade, e ela vai até os 34 anos. Isso. Nossa. Mas no sul é bem isso mesmo, tipo, porque a infância vai até os 13, né? Vai até os 12, na real. Tem os 3 ciclos da infância. E aí depois você vai ter 3 ciclos da juventude, dos 13 aos 15, 15 a 18, 18 a 21. E aí depois dos 21 você é atirado no vale do limbo da juventude. E é condenado à palestra pública, né? Isso, exatamente. Ou a ser evangelizador. mas sabe que eu acho que tem uma ligação forte, assim, tipo, de você ficar no movimento espírita quando você consegue criar esses laços, né? Quando você consegue criar amizades. Eu lembro, por exemplo, que... Eu não sou espírita de berço, mas desde os 6 anos, né? Então eu também fiz todo o ciclo. E assim, eu lembro muito claramente de todos os meus amigos do movimento espírita, desde o início até, sei lá, agora, digamos assim. E em alguns momentos eles foram muito importantes, assim. Em alguns momentos a minha vida social era baseada praticamente no espiritismo. Então, tipo assim, as festas que eu ia, eram as festas que o pessoal da casa espírita ia. As viagens, era com o pessoal do movimento espírita. Eu fiquei muito amigo do pessoal de Itaqui, de São Borja. Abraço, pessoal! Joey, o Álvaro lá de São Borja, Xaxá. E meio que assim, eu viajava para encontrar com esses caras, porque eles eram meus amigos. E isso, querendo ou não, meio que fortalecia o meu laço com o movimento espírita. Então fazia eu querer ficar mais tempo na casa espírita. Não que ficar na casa espírita te torne uma pessoa melhor ou algo do gênero, mas acaba te dando uma certa facilidade de trafegar no movimento espírita. Eu sempre tive assim, uma certa proximidade com o palestrante, com o pessoal assim, que era celebridades do movimento espírita. Para nós não era celebridade, porque como o movimento espírita era tudo, você meio que tá sempre naquele bolo ali, tipo, e acontece aqui em São Paulo também. Então, por exemplo, você começa em evento, daqui a pouco aquele cara que tá lá falando, ele não é mais um ícone que está falando no evento. Ele é seu amigo, sabe? Você tem o zap dele, você manda mensagem. E aí, aos poucos, eu acho que isso vai fortalecendo o movimento e vai deixando o movimento mais orgânico, talvez. Não sei o que vocês acham. E aí, eu queria fazer um adendo. Será que eu posso? Deixa eu fazer um adendo. Adoro quando as pessoas usam as minhas palavras. Pode usar. E a gente fica até mais intelectual, né? É um adendo.
Dá uma importância, pessoal. Fica quieto que agora eu vou falar, hein? Não, aí vem coisa boa. Aí, né? Mas assim, né? Vindo aí nesse caminho que eu e o Henrico nos identificamos nesse sentido de crescer, estando ali no convívio da casa espírita, do movimento espírita, como é importante nesse processo aí de formação nós estarmos inseridos dentro do trabalho na casa espírita ou no movimento espírita, porque nos dá muito essa sensação de pertencimento e dá muito esse senso de responsabilidade no bom andamento ou no mau andamento da casa, do movimento, né? Então, como volto a dizer, desculpa mãe, desculpa facilitadores, eu sempre incomodei muito nesse sentido, porque eu queria saber como funcionava, eu queria saber a engrenagem, como que funciona isso, entendeu? E aí eles diziam, tá, Mariana, vai lá pra recepção, então, vai lá. Não, vai lá, né? Nossa, recepção de evento, melhor lugar pra descobrir. É verdade? Entendeu? É verdade. Sim, e aí daqui um pouco vai lá pra artística, entendeu? E tu vai criando esses laços, assim, e é muito interessante porque tu vai fazendo amizades atemporais, né? Tipo, eu tenho amigas ali dos 60, 70 anos, amigas, entendeu? Que eu tenho, tipo, um WhatsApp aqui. E o pessoal da juventude aqui, da minha galera, do meu rolê espírita. Então, assim, é muito interessante, porque tu vai perdendo também essas pré-definições que a gente tem, assim, de que a gente só pode ter relações de amizade mesmo, de afeto ali com a galera da nossa idade, né? A amizade no centro espírita, e aí tu, sendo parte desse corpo aí da casa espírita, tu consegue te relacionar com todo mundo praticamente. E aí perde muito essa mistificação que o Henrique tava falando, né? Ai, do palestrante, Não, é todo mundo ali junto, entendeu? É tudo a mesma coisa. Pra mim foi bem diferente, né? Porque como eu falei, eu não faço parte do movimento espírita desde criança. Eu fiz parte do movimento católico, participei dos grupos de jovens de católicos. Fiquei um tempo aí, né, sem religião nenhuma. Mas pra mim, essa sensação de pertencimento que a Mari falou, ela começa a fazer sentido quando eu entrei, na verdade, no movimento espírita por conta de problemas, como eu acho que a grande maioria das pessoas acaba entrando ao longo da vida. Sim. Por conta de algum sofrimento, alguma coisa. É pelo amor ou pela dor, né? Exatamente. E aí, pra mim, foi pela dor real mesmo. E aí eu acho que as amizades que eu fiz a partir daquelas dores foram o que me fortaleceram pra conseguir passar por elas. Então, assim, eu tive um aprendizado muito grande das pessoas que me deram apoio nos momentos em que eu realmente precisava e que pra mim foram de extrema importância. Então, assim, algumas dessas pessoas, elas já não fazem mais parte do meu círculo social. São pessoas que eu não tenho tanto contato, mas que eu guardo no coração. Não, a Isa não liga pros amigos, não. Não ligo. A Isa ela não manda mensagem. Não manda. A Isa é assim. A Isa é coração de pedra. Eu sou tipo o Henrico, assim, sabe? Eu aprendi com ele, na real. Eu não, eu sou uma manteiga, gente. Eu choro, eu mando mensagem, eu mando meme. Mas é muito legal, né, Isa, você falando sobre essa questão, assim, eu não fui entrar no movimento espírita um pouco mais, né, jovem, né, da adolescência, e eu tive, sim, foi uma mudança muito grande, né, assim, tinha colegas de escola, né, e tudo, mas quando eu vou pro movimento espírita, assim, meus avós já eram, né, por parte de pai, mas daquele jeito, né, é aquela palestrinha de 15 minutos, então passa e vai embora, né, então não tinha aquela vivência de centro espírita, né, então assim, meus avós tinham isso, meus pais não, meus pais são católicos, né, então eu fiz lá catequese, né, a parada toda lá. Eu não sei nem o que é isso, pra tu ter uma ideia da minha leiguice com o movimento católico. Gente, eu nunca entendi o meme da Rosana nas alturas, eu nunca entendi, porque é uma coisa... Não era do convívio, é uma prática católica, né? Sim, tu vê, mas... E assim, e aí então, eu tinha as amizades da escola e eu comecei a namorar, né, na escola. E aí, sem saber, a Júlia, né, hoje é minha esposa, e aí ela frequentava o mesmo centro que eu ia de vez em quando tomar passe, então eu nem sabia que ela era, e depois de um tempo que a gente estava namorando, aí eu comecei a frequentar. E aí dali, né, saiu assim, os principais amigos que eu tenho hoje é do movimento espírita, porque também eu era o doido da casa espírita, é aquele jovem que quando tá muito animado vai na casa espírita 5 vezes na semana. Nossa, que legal que você cara, você devia ser bem legal. Então assim, aí a gente
vivia lá, só faltava levar a cama e dormir, né? E, assim, então, assim, e foi criando muitas amizades, igual, e aí muitas dessas amizades, né? Algumas que veio da escola junto, então tem o Igor, né? Que é um amigo nosso que veio junto da escola, que foi pro centro na mesma época, que frequentou uma cidade, né? Com a gente. E aí hoje, meus padrinhos de casamento, muitos dos meus amigos são do movimento espírita, veio da mocidade, tudo, né? Então, assim, são amizades que têm uma profundidade, né? Principalmente para os garotos. Isso é algo interessante que eu vejo. Por quê? As amizades de garotos, de homens fora desse ambiente, ela é muito da brincadeira e não tem profundidade emocional. Então no centro espírita tem essa permissão, porque a galera faz um estudo emocionante, a galera chora, se abraça. Ninguém vai te chamar de viadinho no movimento espírita. Isso, entendeu? Então assim, foi algo muito legal, assim. Então foram criando amizades muito profundas. Então o Gustavo, que é meu padrinho, a Jéssica, o Igor, muitos amigos vieram dali, assim, foi muito importante, assim. Que legal. Pô, mas eu achei legal isso aí que você falou, cara. Nossa, porque lindo, é muito verdade, muito né? Tipo, lindo. Eu lembro que isso tinha também, tipo, quando eu era mais jovem, né? Hoje a gente não vê tanto porque 2020 meio que deu uma flexibilizada, mas década de 90, final da década de 90, essa masculinidade tóxica ainda estava muito presente, né? Ela ainda tá, mas naquela época era bem pior, assim, tipo... E aí eu lembro que dentro da casa espírita realmente era um lugar, assim, que você podia dar as mãos, saca? Você podia abraçar seus amigos. Sim. Tipo, hoje a gente fala isso, é até meio estranho, né? Cara, mas fazia muito sentido, assim, tipo, você via os caras, tipo... sei lá, na escola, o cara nem falava com você e dentro da casa espírita abraçava. Eu até achava meio estranho, confesso que eu não sou muito do abraço até hoje, mas tipo, era um negócio assim de... Não, mas porque nunca gostei mesmo. Mas eu lembro que tipo, na casa espírita as pessoas se abraçavam muito e aí você ficava pensando assim, não, por que esse cara não faz isso na rua, saca? Porque que talvez essa liberdade, até essa sinceridade que o ambiente, né, proporciona, talvez seja o que faça esse laço ficar tão mais real. Às vezes. E, assim, demorei pra entrar no movimento espírita, mas já fui pagando tudo que eu tinha que pagar, né? Porque peguei coordenação de mocidade, que é um negócio que é só pra quem deve bastante, viu? E aí... Só acontece, só vai. E aí fui coordenador de mocidade, né? O Gustavo, que eu tinha estado, a gente coordenava muito junto, a Júlia também, tudo sempre junto comigo ali. E aí, assim, é algo que eu via muito quando a gente ia sempre... A gente sempre foi pro EMEG, né? Que esse encontro que até a Isa já tinha falado, né, que a gente se conheceu lá, eu via muito mais os meninos dando aqueles picos de choro incontroláveis no encontro, porque o encontro é um encontro muito introspectivo, Sim. né, porque ele é um encontro de jovem, mas é um encontro muito introspectivo. E aí, tipo assim, e eu, como eu era coordenador, eu era meio que o paizão ali, né, que a galera ia tudo na minha responsabilidade, e assim, de ter que sentar... conversar e aí vai aumentando esse vínculo, né? Porque vai quebrando essas barreiras, né? E isso acontecia muito com as meninas, mas eu acho que as meninas já têm mais um suporte, assim, de relação, né? Os garotos não tinham, então ali, assim, abrir as portas, assim, sabe? É muito engraçado que parece que os meninos, eles guardam tanta coisa e por tanto tempo que a hora que abre, parece que liberta, assim, sei lá... meses de choro acumulado, às vezes anos de choro acumulado. Sim. E aquilo é muito bom. Eu acho que é bem isso que vocês falaram. Às vezes os laços que a gente tem vêm por conta disso, por conta dessa sinceridade de sentimento que a gente expressa nos eventos e dentro do movimento espírita, né? Porque a gente acaba se sentindo à vontade para colocar para fora sem nenhum tipo de julgamento exterior essas coisas que a gente tá sentindo há tanto tempo e que a gente não sabe o que fazer com aquilo, né? É um negócio que eu acho que até o Trigueiro falou pra gente no último episódio sobre essa dificuldade de conhecer os sentimentos. E eu acho que é isso que acontece, né, com a gente, e principalmente com o jovem. Sim. O jovem tem essa dificuldade de conhecer os próprios sentimentos. Sim. E talvez o movimento espírita, talvez não, com certeza, o movimento espírita ajuda bastante a gente nesse processo. Não, eu ia perguntar pra vocês o seguinte, vocês têm alguma lembrança, assim, tipo, de momentos-chave na amizade de vocês, assim, com algum amigo do movimento espírita? Porque eu tenho um negócio que é até engraçado, tipo, teve uma vez que eu fui fazer uma das minhas viagens, eu fazia muito isso no final de semana, eu ia pra porque o Uruguaiana fica na ponta. Aí eu ia pra São Borja, que era a uma cidade de distância, e aí na volta, uma vez eu decidi parar em Itaqui. Eu fiquei lá na casa do seu Luiz Paulo. E aí eu era amigo dos filhos dele, né? E aí eu lembro que não tinha lugar pra eu dormir. Porque, tipo, foi assim, eu tava voltando... O ônibus que faz São Borja Uruguaiana, ele para em Itaqui.
E aí eu cheguei e digo assim, quer saber, eu vou ficar. Aí eu liguei, porque não tinha Zap, né, na época. E aí eu lembro que eu liguei e disse assim, olha, tô indo pra ir. Fui pra casa dos meninos e tal, a gente ficou lá jogando videogame, tipo, porque no outro dia tinha juventude, né, tinha evangelização de manhã. Aí eu digo, não, eu vou participar da evangelização de vocês. Que participar da evangelização, mano? A gente ficou acordado até tipo 4 da manhã, aí não tinha colchão pra dormir, a gente teve que atravessar Itaqui, que não é lá muito grande, pra pegar um colchão na casa de um cara que eu não fazia a menor ideia quem era. Aí nós viemos carregando colchão pela cidade, assim, Itaqui meio que não tem muita gente, assim, uma cidade meio pequena. Aí nós viemos o colchão conversando, 3 da manhã, assim, botamos o colchão na sala, dormi. No outro dia a gente foi pra juventude, ninguém sabia que eu tava na cidade. Aí foi aquele super encontro, nossa, tu vai ficar até quando? Eu digo, então, eu tô indo embora agora, meio-dia. Saca? E foi tipo um negócio que eu fiquei pensando, mano, se não fosse o movimento espírita, jamais que eu teria feito isso com outro amigo. Sim. Saca? Porque primeiro que a gente ia ter planejado melhor, ia ter feito. Sim. E às vezes o movimento espírita nos coloca nessas situações, a gente acaba viajando com a pessoa, e a gente conhece no evento, aí tem que fazer atividade, sei lá, tipo. Não, eu tenho história muito legal, assim, como participo desses encontros por muito tempo, né? Sempre tem os perrengues de viagem, né? Mas tem uma coisa muito legal, assim. Toda a vida a gente criou um grupo muito grande, foi tendo as gerações. Eu tô me sentindo já muito velho, porque como eu fui coordenador de mocidade, né? Eu já era quase um pai da mocidade, com 15, 16 anos de idade. Então eu tive gerações de filhos, né? A geração 1, a geração 2 e a geração 3, né? E aí... Tipo Power Rangers, né? É mais ou menos isso, né? Então assim, era a galera que era da minha idade, depois a galera um pouquinho mais nova e muito mais novo que eu, né? Assim... Isso a gente analisa tudo. Quem aí tá em mocidade aí, a gente analisa tudo, viu? É verdade. A gente fala de vocês, tá? Isso. No bastidor a gente fala de vocês. A gente, fulano tá indo bem, hein? A gente tem as nossas reuniões de avaliação. A gente pega a sua ficha, puxa ela assim. E aí, o que tá falando? Foi juntando muita gente, né? Então e aí a gente fazia muita confraternização, né? Pouca gente gostava de estudar de verdade, né? Que a gente gostava de sair pra comer, então... Lógico. É verdade. Explicação não mente, entendeu? Quando era dia só de estudo, ficava um público meio michuruco. Mas quando falava assim, a gente vai sair pra comer um sanduichinho depois, meu querido, lotava a mocidade, né? Então, assim, estratégia de marketing pra mocidades espíritas aí, ó. Fala que vai comer. E aí o que acontece? Fala que vai ter quitutes. A gente teve por muito tempo na nossa mocidade, como foi juntando muita gente, os meninos que gostavam de jogar bola, a gente conseguiu marcar rachas, né? Racha de corrida de carro ilegal no centro da cidade? Boa! Olha aí. Pessoal de Minas é hardcore, hein? Mas gente, não era racha de carro, era jogo de futebol, a gente chama de racha aqui, não sei se é em outros lugares também, né? E aí, e era muita gente, era muito menino. E aí era algo que a gente ficava espantado, porque reunia lá, toda semana reunia uns 15, 20 meninos pra jogar bola, né? Então assim, e muita gente foi criando muita amizade, né? E isso é algo engraçado, eu acho que não deve existir outro racha espírito, porque já custa ter menino dentro de centro espírito, né? Verdade. E pra reunir assim é difícil, então era algo que sempre me espantou muito, assim, e era muito bom, muito bom. Eu já comentei do Acamp aqui, no Acamp tinha o futebol. Eu acho que eu comentei no programa de Perrengues Espíritas ou em algum outro. Que, tipo, tinha o futebol do Acamp, que era o pessoal mais velho, que era o caquedo, contra o pessoal mais novo. E aí, geralmente depois do jogo tinha uma reunião pra avaliar o jogo. Pra ver se a gente manteve a postura da moral espírita durante o jogo. A resposta geralmente era não. Era não. Uma avaliação negativa. Desses 3 anos que a gente ficou jogando, a avaliação era não em toda semana, porque era brabo. Mas assim, evolução, né? Tudo serve pra reforma íntima. Eu acho que é o processo todo, né? E aí, nessas viagens que também sempre tem um perrengue ou outro, tu identifica ali amigos, no verdadeiro sentido da palavra, assim. É verdade. Porque o amor pelo trabalho nos une muito. E a nossa união só harmoniza e fortifica o trabalho. Então, assim, é incrível o tipo de conexão que tu tem com essas pessoas fazendo, ou no evento, enfim. É muito bom saber que naquele momento, naquele evento, naquela tarefa, tu vai encontrar amigos.
E aí eu acho que tu consegue passar por todas essas fases da amizade, assim, pra dizer, não, realmente, agora ele é amigo mesmo. Porque quando a gente trabalha com alguém, a gente muitas vezes não pega o lado mais bonito dela. Então, assim, o teste de amizade é tu trabalhar com a pessoa, entendeu? E aí o quanto tu tá disposto a sacrificar de hábitos teus pra manter aquela relação legal, aquela relação ali saudável. Mas... Não, muito verdade isso. O Henrico sempre lembra disso, que os nossos laços, eles começaram a serem fortalecidos por conta dos perrengues, né, que a gente passa. Então, os problemas que a gente tem nos eventos, às vezes as brigas que a gente tem que resolver, então várias coisas que acontecem dentro dos eventos, das reuniões, das viagens que a gente faz, é o que fortalece, né? Às vezes as noites em claro, né? As noites em claro, direto. Ainda mais quando é por culpa de um dos caras da amizade. Aí isso é verdade. Isso é verdade. Você tem que testar a sua paciência. Mas é engraçado. Eu tenho uma história que aconteceu comigo e com a Gabi Araújo, nossa amiga aqui de Franca, inclusive. A gente ficou... Salve, Gabi! A gente ficou muito amiga depois daquela reunião de São Paulo. Você lembra, Henrico? Lembro. Eu me recordo que era festa junina e aí a galera tava fazendo as dinâmicas comuns, né? De começo de evento e começo de reunião, enfim. E aí o pessoal tava dançando. E aí a Gabi tava sentadinha assim num canto. E aí eu sentei do lado dela e falei pra ela: eu não curto muito dançar, então eu posso ficar aqui com você? Porque eu tô me sentindo meio, sei lá, perdida aqui. Aí ela falou assim: meu Deus, eu também não gosto de dançar, vamos conversar. E aí, a partir daquele momento, a gente passou 2 dias seguidos conversando o tempo todo. Dançando, né? E aí, depois disso, a gente ficou amiga demais. A gente teve assim, a gente criou um laço muito forte. Eu já tinha uma admiração, um respeito muito grande pela Gabi antes, mas naquele momento que eu falei pra ela que não queria dançar, foi, nossa, o ápice. E aí a gente foi descobrindo que a gente tinha muita coisa em comum. E isso aconteceu com outras pessoas também. A Juliana Oliveira, aqui a nossa assessora do DM3, foi a mesma coisa. Vim pra uma reunião, fiquei alguns dias na casa dela hospedada. E aí a gente começou a conversar e a gente viu que a gente tinha muita coisa em comum. De momentos dentro do movimento espírita, de momentos dentro da nossa vida, e a gente criou laços muito fortes. E foi a mesma coisa com a Paloma que eu conheci no EMED. Então eu acho que quando a gente se coloca, né, se permite se abrir um pouco para poder contar sobre a sua vida, sobre as suas experiências para outra pessoa, a gente acaba descobrindo essas familiaridades que nós temos, né? Que são coisas que às vezes eu, por exemplo, achava que algumas coisas que eu já tinha feito na minha vida, só eu tinha feito. Então, eu sou a única espírita que já passou por isso. E na verdade não, eu descobri diversas outras pessoas que tiveram os mesmos problemas que eu tive. E aí sim eu me senti um pouco mais acolhida dentro do movimento, né? E isso é o mais legal, acho que, dos eventos. Eu acho que esse é o ponto alto dos eventos, assim, é tu encontrar pessoas que pensam parecido contigo, exato, né? Que muitas vezes tu, no movimento espírita, de juventude, assim, tu tem aquela fase de adolescência que é muito conflituosa, e é normal, e tá tudo bem, né? Mas aí tu vai num evento e tu encontra pessoas que também passam por esse mesmo tipo de situação, né? Por isso que é legal a gente promover esses eventos e incentivar a gurizada de ir, porque é lá que tu vai ver que tu não tá sozinho. Exato. É lá que tu vê que, nossa, tem pessoas que pensam muito parecido comigo, que acreditam nas mesmas coisas. E sabe que a gente tá agora num evento online que tá rolando, que é a Congergues, né? Que é a Confraternização de Juventudes Espíritas do Rio Grande do Sul. E em pandemia estamos todos online. Gente, com a equipe que a gente tá de trabalho, a conexão tá tão massa, tá tão boa, que assim, eu não sei se eu teria esse tipo de intimidade com eles, se esse vínculo não estaria tão fortalecido se fosse presencial. Sim. Sabe? Então é uma experiência nova pra gente, assim, e a gente tá vendo que é super possível, sabe? Termina a reunião, a gente fica se mandando meme, enfim, daqui a pouco eu tô jantando, tô mandando WhatsApp pra algum deles, sabe? Então, assim,
Não, e não dá aquela tristezinha quando acaba os eventos, aí você fica tipo, nossa, porque não é uma saudade porque você acabou de ver a pessoa, mas é um sentimento de tipo assim, ó, nossa, tô voltando pra minha realidade, né? Sei lá, voltando divisor de águas. E aí e às vezes você até vai ter contato com essas pessoas, mas não é o mesmo contato, tipo, porque não tem aquela intimidade, aquela liberdade. Eu acho que até o Guilherme tinha falado antes, né? Que a gente tava falando daquela coisa da masculinidade tóxica, mas não é só a masculinidade tóxica, eu diria até que é uma sociedade tóxica. Sim. A gente não pode se comportar assim na sociedade hoje em dia. Quer dizer, não pode. Então, eu acho que os eventos, não só os eventos, né? Tipo, eu digo bastante que quando eu era mais novo, muito que eu tive de contato com o movimento espírita não era nem em evento, era mais em promoção. Era fazendo risoto, era montando pizza, era fazendo limpando casa espírita. Então, esse tipo de atividade que acaba colocando a gente nessas posições, meio que ter uma conexão mais forte, né? A Isa estava falando desse momento que ela teve com a Gabi. Eu lembrei de um grande amigo meu lá de São Carlos, o Vitor Abranches, que agora ele está em São José dos Campos. E aí eu lembro que teve um evento que a gente foi, eu acho que foi uma Kombi, que a gente, tipo, eu tava na organização, ele tava participando, a gente nem ficou muito tempo junto, mas na volta do evento, eu vinha dirigindo, ele vinha de carona, e aí a gente veio conversando, tipo, o caminho inteiro, assim, eu contei várias coisas pra ele, me contou várias paradas, e quando a gente chegou em São Carlos, ele ainda tinha umas horas pra pegar o ônibus pra voltar pra cidade dele, eu não lembro o que ele tinha que fazer, e aí tava estreando La La Land, e assim, nós tava morto do evento, mortos, um zumbi, assim. E aí eu virei pra ele e digo, cara, eu tô muito querendo ver esse filme, porque, né, eu gosto dessas coisas de filme e tal. Eu já tô com esse filme no meu radar faz tempo. Ele disse assim, ó, vamos no cinema. E, mano, mas nós acabamos de chegar no evento. Ele, mano, vamos no cinema. Eu acho que nem banho a gente tomou, a gente só chegou assim, e bora entrar no cinema. E a gente foi da hora demais, terminou o filme, a gente ficou, cara, que massa! E ele ficou lá em casa, porque na época ele não morava em São Carlos. Aí nós voltamos pra casa, ficamos conversando até altas horas, depois a gente apagou completamente. E aí, tipo assim, a gente ficou muito, muito amigo, assim, a gente já era amigo de antes, mas tipo, desse dia em diante eu lembro que, tipo, caraca, eu comecei a mandar coisa pra ele. É muito massa isso, você falando dessa questão da saudade, né? Tipo assim, você acabou de sair do evento, bate aquela saudade. E aí eu ficava pensando assim, gente, se alguém tirar foto só da ida do ônibus, né? A gente ia muito de ônibus pro evento, e aí, se você tirar uma foto da ida e da volta, você acha que o evento foi horrível, porque a galera volta. Na ida a galera vai tocando violão, cantando e brincando. Na volta, parece que você tá indo pra um velório. Sério. Mas assim, de todo mundo nesse clima, tipo assim, ai, que ruim, acabou, né? E aí os pais aqui de Uberlândia, os pais ficavam loucos, né? Porque os pais os meninos iam muito jovens, alguns iam bem jovenzinhos mesmo, né? E aí a gente ficava lá 4 dias, né? E aí no dia que a gente chegava mais cedo, a gente saía no meio da tarde da terça-feira de carnaval pra voltar, a gente já não queria ir pra casa. Aí o que a gente fazia? A gente combinava de sair à noite pra tomar um sorvete. Os pais ficavam loucos. Os pais ficavam assim, como assim? Vocês ficam 4 dias lá, dorme, almoça tudo junto e daqui a sair à noite? Sofram aí, pais. Meus pais tinham raivinha de mim, certo? Desculpa, pais. Desculpa, pai. Desculpa, pais. Gente, eu até vou dar uma de Kardecpedia aqui, porque eu sempre, né, tenho que fazer meu show, mas é engraçado, porque semana passada, no Evangelho no Lar aqui de casa, caiu o capítulo 14 do Evangelho, que é Honrai Pai e Mãe, e tava falando sobre família, que também é um tema que a gente está trabalhando na região norte do estado de São Paulo, porque é o tema do evento que era para ter sido e no fim vai ser ano que vem. E aí caiu uma parte bem interessante, que é quem é minha mãe, quem são meus irmãos, que até a Isa tinha falado no papo com o Andrezão, no último programa. Toda vez que ele fala o nome do André, abre um sorriso no seu semblante. Cara, eu tô muito feliz, sério. Gente, não deixem de ouvir. Se você já ouviu esse programa, ouça de novo. E tente notar as nuances na nossa fala, nos momentos que a gente conseguiu falar alguma coisa que a gente não tava super impressionado. É verdade, acho que até isso, acho que o pessoal vai dizer assim, nossa, mas vocês quase não falaram nada nesse programa. Gente, não precisava ser dito. Não tem como. A gente entende. E aí no Evangelho, na semana passada, caiu essa parte do quem é minha mãe, quem são meus irmãos, que a Isa já tinha falado. E aí Jesus diz assim, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E eu sinto muito isso. Eu tava falando pra Ju, eu sinto isso. Tipo, e não é assim, ó, a pessoa.
é o momento. Então, por exemplo, de um evento recente que a gente teve, foi a primeira prévia em Araraquara. Eu lembro que eu e o Sérgio Resch, lá de São Carlos, que é de Franca, na verdade, só que eu nunca tinha tido essa conexão com ele. Sim. E nesse evento a gente tava super sintonizado. E aí eu acho que quando Jesus fala isso, todo aquele que faz a vontade de Deus é minha mãe, minha irmã e minha mãe, meu irmão e minha avó e minha tia. Eu acho que é esse sentimento de família, sabe? De você sentir assim, ó, nós estamos com o mesmo ideal. E muda de evento para evento. Sim. Então, tipo assim, teve evento que eu tava super conectado com a Isa, por exemplo. A gente trabalhou super bem junto, não lembro qual foi. O Comunica Show? Comunica Show, exato, tá tentando lembrar. Comunica Show, nós tava assim, ó, eu falava um negócio e a Isa respondia, tipo, tava super. E tem uns eventos que a gente nem se enxerga. É verdade. Saca? Então eu acho que tem essa coisa assim, de você tá na mesma vibração mesmo, uma conexão até que transcende a matéria, né? Que é o que a gente enxerga do lado do espiritismo. Porque como a gente tá vibrando, e vibrando aí, eu não estou falando de vibração acústica ou sonora, mas sim de um sentimento, né? De uma expansão, digamos assim, que a gente acaba identificando naquela pessoa um igual. E aí, por identificar um igual, isso traz um laço de conexão que eu imagino que seja o que um espírito puro sente com todo mundo. Sabe? É verdade. Como a gente é de terceira ordem, a gente só consegue sentir quando a gente está exatamente na mesma vibração. Mas eu acredito que um espírito puro consegue sentir isso o tempo inteiro. Eu fico imaginando, cara, que louco que deve ser isso. Porque aí você se importa com o próximo. Sim. Isso gera empatia. Sim. E aí, aos poucos, você consegue exercitar aquela verdadeira caridade, sabe? Que não é... Que é o amor de verdade, né? O amor que Jesus ensinou é exatamente isso. É esse sentimento de compaixão, de caridade, de empatia com o outro a todo momento. Não importa o que o outro está fazendo. Não importa qual é a vibração que ele tá ali, a sua vibração já é o suficiente para que você tenha esse sentimento pelo outro. E acho que é nesses momentos que a gente acredita, a gente sente a verdadeira família universal. Exato. Tem uns conceitos que a gente ainda vê assim meio distante, assim, né? No nosso cotidiano a gente fica, nossa, tá, ok, que é meio abstrato ainda, não consegue sentir. Nesses momentos a gente sente. Inclusive aqui com vocês. Eu já sinto que conheço vocês, assim, sabe, gente? Sobre essa ideia desse amor universal, né? Eu lembro muito... não lembro se foi o Haroldo, quem que foi, uma palestra que eu tava vendo. E depois isso foi discutido em grupo de estudo, né? A gente falando, né, que o caminho de Jesus, né, a história do Cristo na Terra, é de sair da individualidade, em que ele tinha um berço, ele tinha uma família ali, né? Por isso que é tão importante estudar a história, né? Maria, José, mas é um caminho pro comunitário, né? Pra comunidade, né? Pra esse olhar muito universal de amor, né? Então ele vai, e é muito legal quando você para pra olhar as passagens, que é esse o caminho. Ele vai saindo, ele fica a infância ali mais, ele sai, vai fazer todo o trabalho, né? Do Evangelho, junto com aqueles que são seus, são os discípulos mais próximos, conexão de coração a coração, como o Humberto Campos fala. Então é esse o caminho, né? Sai do individual pro comunitário, porque o que é comum a todos, né? Então, assim, é muito, muito legal, assim. E é um trabalho em fileiras, né? Como diz Paulo. É o que acontece. Tu não vê alguém fazendo algum trabalho sozinho. Esse trabalho não vai longe, né? Esse trabalho ele não vai ter essa substância, entendeu? O trabalho é de mão junto, de mão dada. Então, assim, eu tô bem porque eu sei que tem outros que estão comigo. E aí, daqui a um pouco eu não tô bem, eles, não, vambora. E assim a gente vai indo junto, entendeu? E é muito mais divertido, é muito mais rico, né? E na própria literatura espírita, a gente nunca vai ver um espírito sair sozinho por aí fazendo algum trabalho, né? Em alguma missão. A gente vai sempre ver a coletividade, a gente vai sempre ver o trabalho em fileiras, né? E isso é muito, muito, muito bom. Isso é muito legal, né? Assim, até no prefácio do Paulo Estevão, né? No início o Emmanuel fala da lei de cooperação, né? E o quanto é importante essa lei de cooperação, o quanto que foi importante Gesiel para Paulo, né? O Estevão para Paulo. Não existia um sem o outro, né? Nesse processo de evolução. E a lei de cooperação, ela tem que estar presente, né? Às vezes você pode estar até achando que você está indo sozinho, mas vai ter que dar ré e dar uma voltada. Porque é em cooperação, né? É verdade. Então não tem como. Não, e a própria história de Paulo, né? Tipo, porque a gente lembra muito de Paulo. Mano, mas teve muita gente. Teve o Ananias, você tem o pessoal que ele encontrou no deserto, você vai ter todo o pessoal da Casa do Caminho. Tipo, é muita gente que tava nesse processo. E às vezes a gente lembra só de Paulo.
Mas, tipo, se a gente olhar até as cartas de Paulo, tipo, Timóteo, saca? Tipo, mano, tem muita gente e era um jovem, parada. Né? Sim. Isso, que às vezes a gente esquece, mas tipo, não, é isso que engrossa o caldo. Às vezes a gente pega uma figura, então eu conheço assim, eu tava falando, né, conheço alguns palestrantes, assim, tipo, por trás de um palestrante, você tem muita gente, você tem uma casa espírita, às vezes você tem os cônjuges, o cônjuge ajuda muito, né, a gente sabe que, tipo, quem tá nessa vida, você beija. Alô Ju! Mas ajuda muito, então tipo, tem toda uma composição assim. Mas o que eu queria ressaltar, que eu acho bem importante disso, é deixar um chamado, porque às vezes a gente conversa muito com o jovem, às vezes o jovem pergunta assim, eu tô indo na casa espírita, tá meio chato, não sei o que, e aí eu trabalhei muito com comunicação, tinha que fazer divulgação de evento. E aí, cara, vão nos eventos. Sabe? Porque isso que a gente tá falando aqui parece que é só porque é o Guilherme, é só porque é a Mariana, é só porque é o Henrique, é só porque é a Isa. Não! Isso acontece em todos os níveis, desde de quando a gente era participante até a organização, em qualquer momento isso está acontecendo. Então vão nos eventos e dê uma chance para participar disso, para ter sentir essa conexão, essa emoção, porque ela não vem quando a gente quer, ela vem quando ela tem que vir. Então, tipo, eu sempre digo pro jovem, vai no evento. Às vezes o pessoal mais velho vem falar comigo, mas eu não vou gostar, porque esse evento é pra criança. Eu digo, vai em um só vai em um. E aí depois a gente conversa. Eu digo, depois a gente conversa, a garantia sou eu. Entendeu? Depois a gente vê, porque, cara, o espiritismo, às vezes a gente pensa no espiritismo como uma coisa muito, digamos assim, ativa. Você precisa estudar o espiritismo, você precisa ir na casa espírita, e a gente esquece que o espiritismo é consolador. Ele, na verdade, ele nos ajuda. A gente não tá fazendo isso porque a gente é louco. Às vezes o cara diz, por que você grava podcast? Por que você viaja no final de semana? Porque você é louco. Não é porque é louco, é porque faz bem. Então é um convite aí pro pessoal que tá na dúvida, assim, será que eu deveria ir participar da Conjergues virtual que está acontecendo até o fim de outubro, né? Novembro. Sim, deveria. Participa, confere lá o material dos meninos. E o tanto que é importante, pensando nessa ideia, assim, eu fiquei pensando muito você falando sobre o tema, né? Honrar vosso pai e vossa mãe, né? E aí agora vem aquele cutucãozinho nos coordenadores de casas espíritas, né? Que não pode faltar. A gente gosta. A gente adora. Pode cutucar à vontade. É por isso que eu te chamei, Gui. É por isso que eu te chamei. É isso aí, é pra falar, então vamos falar. O jovem não tem que estar ali para ser o futuro da casa espírita. Ele não tem, porque senão é uma lógica muito produtivista. O jovem tem que estar ali porque ele faz bem para ele. Porque aquilo ali é um lugar diferente na sociedade, né? E aí, pensando nessa ideia de família, né? Porque o que é tão importante na amizade, né? Eu tenho muito contato com parte de terapia, né? Eu gosto muito de constelação, tenho informação. O que a gente fala? A amizade, ela rompe a primeira camada da família. Então é na amizade que a gente se encontra como iguais, mas que a gente tem contato com formas de funcionar muito diferentes, né? E às vezes aquele jovem que chega na casa espírita, ele tem um funcionamento muito doentio dentro de casa, né? E aí é a juventude espírita que vai, uma amizade ali dentro, que vai mostrar para ele um outro jeito de funcionar, né? Outras formas de vivenciar a vida, a amizade, a afetividade, né? Tudo diferente. Então, assim, o quão importante a gente blindar esses espaços da juventude no movimento espírita, né? E aí é quase que uma luta constante mesmo. A gente fala assim, dá a voz para o jovem. Quando a gente fala assim, tem que dar lugar para o jovem falar, tem que dar lugar para o jovem criar, é nesse ponto. Porque não importa, tipo assim, pra mim, eu não importava se o jovem ia ficar ali ou não para ser o futuro da casa espírita. Não importa, isso é uma lógica muito produtivista, né? O que me importava é aquele jovem estar ali, se sentir bem, se sentir acolhido, ter outras perspectivas de vida para ele se relacionar de maneira diferente com as pessoas, para ele ter uma outra visão, um propósito de vida diferente, né? E essa troca com o diferente que é tão saudável, da amizade. A amizade nos propicia isso, né? Os nossos amigos nos propiciam ser um espelho para a gente se estudar, né? Mas também, né, propicia a gente ver outras formas de funcionar na vida, né? Porque às vezes o meu sistema familiar, né, eu tenho que aprender, falta muito, né? E então esse meio jovem é muito para isso, né? Porque o jovem ele tem essa capacidade de aceitar melhor, né?
E aí, às vezes, por isso que a gente vê esses choques com os dirigentes de casa espírita, do movimento espírita, porque é preciso ser dar lugar. A gente não tem que pensar daqui pra frente, tem que pensar nessa pessoa. Lá no livro Boa Nova fala: transformação é de coração por coração. Será que esse jovem vai dar certo? Será que esse jovem vai virar trabalhador? Será que não sei o que? Mano, que fundamento espírita a gente tem nisso, né? Tipo, a gente tá querendo formar cidadãos melhores, não importa se é cidadão espírita ou não é. Então, assim, sabe? Tipo, a gente não tá investindo em bolsa de valor, que a gente tá investindo em energia, que daqui a um tempo dê retorno. Por favor, tipo, né? Assim, a gente quer que dê retorno. Mas assim, isso é só se der. Se não der, beleza. Mas que tipo de retorno que é esse? Assim, tem muitos jovens que hoje não estão na casa espírita, mas eu vejo os jovens caminhando para a vida de uma forma que a mocidade mudou a forma de ver dele, que hoje ele tem uma vida muito saudável, e esse jovem não precisa estar dentro nem do movimento espírita. Exato. Se isso foi saudável para a vida, né? Exato. Eu tinha um amigo meu que ele sempre dizia isso. Ele trabalhou com evangelização, o Jonathan Delevati, tá em Santa Maria agora. E ele falava que assim, quando ele evangelizava, você tem que tentar passar uma mensagem de consolação, mesmo que o jovem nunca mais vá. E aí ele sempre dizia, porque às vezes você pega um jovem de 14 anos, que ele vai uma vez na mocidade, e você fica cheio de dedos, você fica tipo, é melhor não dizer isso, é melhor não dizer aquilo, é melhor não falar disso. Não, fala o que você tem que falar, porque às vezes ele nunca mais vai voltar, ele não vai gostar. Só que aí quando ele tiver com seus 30, 40, ele perde um ente querido, ele vai puxar lá na memória dele, que você falou quando ele tinha 14 anos, e talvez isso seja um motivador para ele, dentro de si mesmo, encontrar uma força que ele nem sabia que tinha. Então, tipo, é isso, sabe? Eu acho que a gente fica, eu preciso fazer uma evangelização ou um grupo de mocidade que mantenha os jovens sempre na linha. Cara, eu acho que assim, tem espaço para isso também, mas nem sempre isso, o que você falou, né? Se vier, que bom. Se continuar vindo, que ótimo. Agora, se não vier também, não é esse o nosso papel. Eu acho super legal tudo isso assim que vocês estão falando, porque a hora que a Mari começou a falar sobre os nossos laços dentro do movimento, os nossos laços dentro dos eventos, e aí o Henrico concluiu e o Gui falou agora, durante todos esses momentos eu me senti assim arrepiada várias vezes, porque esse sentimento que a gente tem de, caraca, como isso é gostoso de viver, como é bom participar disso, como é legal a gente sentir isso, é normalmente o que eu não falo pro jovem quando eu convido alguém para ir para um primeiro evento, mas eu sempre falo uma única frase: olha, eu não sei como vai ser para você, mas para mim, participar do movimento espírita jovem foi transformador. E é exatamente isso, porque a minha vida ela se divide em duas etapas. A etapa que eu vivi antes do movimento espírita jovem, porque realmente esses laços que a gente está falando, essas alegrias, né? Alegrias não, essas felicidades, esses momentos que a gente vive, são coisas que não dá pra gente explicar. Você tem que sentir, assim, dentro do coração, para que você saiba do que a gente está falando. E você tem que se sentir bem ali dentro. E eu concordo muito, mas muito mesmo, assim, em gênero, número e grau, com tudo que o Gui falou a respeito do jovem, às vezes, não precisar estar dentro do movimento espírita para que ele seja uma boa pessoa, para que ele se sinta bem. Eu falo isso para muito jovem, porque tem muito jovem que vem falar comigo e fala: poxa, mas eu não tô encontrando meu lugar dentro do movimento espírita. O que vocês falam não é algo que realmente me toca. E eu falo, cara, tudo bem. Qual é o problema? Talvez o movimento espírita não seja para você. Então, talvez você só precise estar aqui pra, sei lá, ouvir alguma coisa, pra ter algum laço com alguém. Mas não é isso que você precisa. E tá tudo bem, cara. Que você se lembre daquilo que você passou aqui dentro e que você leve daqui pra fora algo que seja bom, mas não algo que te obrigue. Porque eu acho que essa obrigação que às vezes a gente coloca em cima do jovem, de você precisa ser assim ou assado para que você seja aceito, para que você seja uma pessoa boa. Não, cara, você precisa ter moral. Você tem moral na tua vida? Você tá fazendo bem ao próximo? Maravilha! Então você não precisa estar dentro do movimento espírita, você não precisa estar dentro da religião católica, você não precisa ser evangélico. Não, cara, você precisa fazer bem ao próximo. Porque não sendo de nenhuma religião, você também pode ser cristão. Porque Cristo ensinou isso pra gente, que a gente deveria fazer o bem ao nosso próximo. Agora, como é que você está colocando esse bem em prática? É o bem só da boca pra fora? Meu querido. É só de falar pro outro, você tem que ser bonzinho, você tem que seguir o que fulano falou. Ou você tá realmente fazendo isso de coração? Você tá abraçando alguém
com o seu coração, ou você tá abraçando, dando tapinha nas costas só porque é isso que você tem que fazer? Eu acho que essas reflexões, elas são muito importantes. Porque talvez esses laços que a gente cria, talvez não, porque realmente esses laços que a gente cria dentro do movimento, dentro da nossa vida, dentro de tudo o que a gente vive, sofre, passa, são as coisas que a gente vai levar pra frente, né? E eu acho que é isso que a gente precisa nos lembrar a todo momento. Gente, eu acho que era isso. Não tem nem o que... Nossa, eu só não tô arrepiado porque eu não sou sentimental, Lígia. Desculpa. Eu tô normal. Eu sou muito julgada, porque eu sou a pessoa que não chora em evento. Eu também não. Ai, que bom. Acho que é gaúcho é assim. Meio criado meio, né, Renato? Tudo meio ogrinho. Nossa, gente, eu choro em reunião, você acha que eu não vou chorar em evento? Bom, e depois dessa maravilhosa conversa que a gente teve, eu quero agradecer demais a presença dessas duas pessoas iluminadas que está aqui com a gente. Olha só que coisa, né? Como a espiritualidade trabalha muito bem. Nós quatro, exceto eu e o Henrico, né? Nós não éramos assim tão próximos, mas o papo fluiu aqui que parecia que a gente se conhecia assim de outras encarnações. Ficou um negócio muito bom. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Gente, eu só queria então fazer mais um adendo. Não, esse não é adendo, não. Há 2 semanas atrás a gente postou no nosso Instagram, Spiritcast Brasil, uma arte perguntando qual tema que você ainda não viu no Spiritcast. E como faz tempo que a gente não lê comentário, a gente vai voltar a ler comentário, tá? É só porque esses últimos dias têm sido meio loucos mesmo. Então, mas eu queria ler alguns temas que o pessoal sugeriu aqui pra gente falar um pouco sobre eles. O Thiago _P Brito, que sempre participa com a gente, tá sempre mandando mensagem, tem um canal maravilhoso lá de divulgação do espírita, faz um monte de coisa. Ele pediu pra gente trabalhar sobre dogmas e crendices, que na verdade não tem relação nenhuma com o espiritismo, né? Muito bom. Tiago, a gente vai ver se a gente faz um programa sobre isso, sim. É um assunto que me interessa bastante. Eu acho bem interessante discutir isso. A gente até já falou no nosso programa 2, né? Sim. Um pouco sobre datas comemorativas, se pode comemorar, né? Data comemorativa. Mas falar sobre dogmas e crenças é um assunto polêmico, mas muito interessante, né? A Prick Espírita, a Prick.espírita, que a gente já comentou nos últimos programas, mandou assim: falem sobre responsabilidade na divulgação do movimento. Muito bom também. Outro assunto que é bem importante, que a gente se questiona muito aqui nos nossos bastidores. O Alex _Costa 2011 gostaria de ouvir falar sobre dependência espiritual de algumas casas têm para tomar decisões. Se a casa tem que pedir permissão, se as pessoas têm que pedir permissão para a espiritualidade para fazer atividade. Olha, muito interessante. Nossa! Esse assunto aí é interessante. Esse é pesadão, legal. Hein? Pesadão. Indivíduo.uau mandou assim: o fato de estarem transformando e até mesmo adotando o espiritismo como religião, sendo que um dos intuitos seria justamente deixar esse lado da idolatria uma religião e abordar a filosofia de vida. É interessante também. Será que o espiritismo é religião, gente? Rapidinho, quiz rápido. Espiritismo é religião, Guilherme? Não apenas. Mariana? Não abrange toda a complexidade. Isabela Panasonic. É um dos pilares, né? Mas não é só isso aí, não. E eu não vou falar nada, que é pra me abster. No programa eu vou falar minha opinião sobre isso. O Arthur Zappa, que também é um amigão lá de Ibirá, mandou assim: a distância entre sacerdotes e juventude. Ele botou sacerdotes entre aspas. E juventude espírita. Por que há tão pouco diálogo entre ambos no mesmo movimento? E, gente, a gente está considerando todos esses temas, a gente quer falar sobre tudo isso. Não sei se vai dar para falar nesse semestre, mas fiquem ligados. Agora eu quero pedir para todo mundo dar aí suas indicações para os nossos ouvintes. A minha sugestão para vocês é um filme da Netflix que ele tava nas minhas sugestões essa semana. É de um humorista que eu gosto muito, ele é britânico, chama Rick Gervais. Eu vejo muito stand-up dele e ele é um dos idealizadores da série da The Office britânica, que é a minha série favorita de comédia. Eu sempre falo de The Office, e é um filme dele que chama A Invenção da Mentira, The Invention of Lying. E ele é um filme mais ou menos assim, num mundo onde ninguém mente, ninguém sabe que pode mentir. As pessoas não conseguem mentir por alguma coisa lá do filme. E ele é a primeira pessoa que consegue mentir.
E aí sobre o que ele mente? Religião. Então assista esse filme, é uma crítica super legal. O filme é de 2009, ele tem umas coisas meio bobinhas, assim, mas é super inteligente o roteiro. Ele é aqueles roteiros que se você parar pra pensar um pouco, você acaba criando umas dúvidas que eu acho que deveriam estar no cotidiano de todo mundo, especialmente dos espíritas. Sobre o que é religião, já que a gente estava falando sobre religião agora, sobre o que é religião, o que constitui religião, o que é o sagrado, o que é o divino. Então fica a sugestão aí para quem gosta de comédia, A Invenção da Mentira, filme do Ricky Gervais. A minha sugestão desse programa não é nada espírita. Na verdade, ela é mais histórica do que outra coisa. Eu vou indicar para vocês uma série da Netflix que eu gosto muito desde que começou a série, porque é algo que eu gosto muito de acompanhar, que é a The Crown, que conta a história da Rainha Elizabeth. E eu vou indicar por quê? Porque ela fala primeiro sobre história, conta realmente a história, claro, com alguns fatos fictícios mesmo, para dar aquela pimentada no negócio, mas fala bastante sobre hierarquia, fala bastante sobre religião e fala bastante sobre política. Que bom que nada disso está no espiritismo. Então. Não pode. Então eu acho que é interessante a gente assistir para que a gente tenha uma visão diferente da nossa realidade e para que a gente comece a ter certas reflexões sobre aquilo que a gente vive atualmente, porque não sei em vocês, mas em mim deu vários gatilhos, então fica aí a dica. Legal. Gente, este livro, Viver a Melhor Opção, que é desse super jornalista espírita, entendeu? Cheiroso. Somos todos fãs, traz dados, estatísticas, super bem construído, tá? E então a minha segunda indicação aqui pra vocês, pessoal, é o Conjergues Cast. É esse podcast que é protagonizado pelos jovens espíritas do Rio Grande do Sul, desde edição, roteiro. É um trabalho que o pessoal tá começando agora, mas tá muito legal. A gente também faz diversas reflexões aí. Quem sabe um dia a gente faz um FEAT. Um bem bolado. Muito bom. Ó, eu ouço com o Jergos Cast, queria mandar um abraço pro André, que eu fui aluno da mãe dele, eu fui aluno de português uruguaiana, a grande professora Nádia. Um abraço pro André, que qualquer dia aparece aqui também, e pro Christian, que é muito meu amigo. Muito meu amigo, eu diria, sou muito amigo da irmã dele também. Um abraço aí. Manda um abraço pro Conjergues Cast, então senão eles vão ficar bravos, eles vão ficar Não, pros outros não. Pros outros eu vou deixar, eles têm que mandar abraço pra mim. Quando eles mandarem abraço pra mim, eu mando pra eles. Ô Mari, onde a gente pode ouvir esse podcast? Encontra em todas as plataformas, gente. Tem no YouTube também, pra quem não tem acesso ali, as que pagam, né? Muito Mas, bom. enfim. Pessoal, tem 3 sugestões. A primeira é porque eu sou um chat da Joana de Ângeles, então assim, adoro Joana de Ângeles. Então é uma sugestão bem aberta, então vão estudar Joana de Ângeles, ler, um auxílio pro autoconhecimento. Mas ó, a Joana dá altos tapas na cara, é por isso que eu gosto dela, mas fica a dica, tá? Se você ela não manda dizer, né? Não, ela fala mesmo. Não tem meias palavras, não. A Joana fala na lata. Se você estiver muito vitimizado na vida, nem leia, porque... É verdade. E aí, dentro dessa da Joana de Ângeles, tem uma série, não sei se tá ainda no Netflix, mas chama Juana Inês, que conta a história, é uma parte histórica da encarnação dela como Juana Inês Dela Cruz. Olha que legal! Ela é uma poetisa muito massa. conhecida e é uma das reencarnações dela, e que ela é uma grande precursora do feminismo, então é ótima a série é ótima. Não é uma série espírita, produção histórica, né? A história dela, mas é ótima. É uma série que vale muito a pena ver pra conhecer um pouquinho. Será que existe série espírita? Não sei, ficou a dúvida aí. Não, é porque depois a pessoa vê e fala assim, nossa, mas falam umas coisas assim, lá falam umas coisas assim mesmo, a vida é assim. E a última sugestão, uma série que me impactou muito, num grupo nosso de amigos do Movimento Espírita, a gente estava se propondo a estudar sobre questões do preconceito racial, né, que é algo que vem muito à tona agora com esses casos nos Estados Unidos, que agora volta devido a mais um caso triste de violência. Eu acho que é muito importante a gente tomar consciência, que é uma série que chama Olhos que Condenam. É uma série extremamente legal, é impactante, mas dá muito campo pra gente refletir bastante sobre a temática. Então fica aí a sugestão.
Assistam, é ótimo. Onde tá essa série, Gui? Eu acho que na Netflix. Estão lá. Até onde eu sabia, tava lá. Não sei se tiraram. Gente, a última sugestão que a gente precisa fazer é porque o Spiritcast vai estar num evento chamado EAC. A gente já falou dele no último programa. O EAC é o Encontro Anual Caibar Schutel, e a gente vai estar fazendo 2 atividades, uma às 10h30 da manhã e outra às 4h30 da tarde, junto com a Carol do Meninas Espírita. Dia 19 de setembro. O evento começa um pouco antes, uns dias antes, e termina no dia 20, mas a nossa participação vai ser no dia 19. O evento grátis, todo mundo pode participar, vai ser transmitido, né, virtualmente para todo mundo. Então, confiram lá o material, o pessoal já está colocando os vídeos de divulgação, já tem vídeo de todo o Spiritcast divulgando o evento, tem uns bem engraçados, bem divertidos. Pode procurar Instituto Caibar Schutel, ou, aliás, você pode procurar Caibar Schutel. É meio difícil de escrever, Caibar Schutel, mas aí procure no Google. Dificílimo, gente. Eu descobri esses dias como é que escreve esse nome, pelo amor de Deus. É Caibar Schutel. Aí você procura ele lá no YouTube, que você vai achar os nossos vídeos fazendo a divulgação, e aí você vai ter todas as informações do evento. Era isso. É isso aí. Agora, é isso aí. Muito bom, gente. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui. Foi um prazer e foi bem construtivo esse papo que a gente teve. Só queria engrossar esse caldo da Isa, então agradecer muito a presença do Guilherme e da Mariana. E onde que a gente encontra vocês, cara? Quem ficou muito fã da voz de vocês? Guilherme? Guilherme Goulart 1. Lá no Instagram. Muito bom. E a Mari? Mariana Lealdino. Só lembrando, se você quiser continuar assistindo a gente, todo dia 13h30, em todas as plataformas Spiritcast Brasil, você encontra a gente no Facebook, no Instagram, no Spotify, Deezer, todos esses lugares, você consegue encontrar o nosso conteúdo aí. Bom, então, este foi mais um Spiritcast Brasil. Muito obrigada e que assim seja. Que assim seja, meu povo. Foi muito bom.